Olá, tudo bom? Meu nome é Daniel Fernandes, sou evangélico, cristão batizado com o Espírito Santo, né? Que é um dos bens mais preciosos. E hoje eu vim falar para vocês um estudo que foi passado muitos dias e que eu estou sentindo a necessidade de compartilhar aqui com vocês. O tema é Não Desista. Vou falar aqui os tópicos e vou explicar claramente para vocês. Sempre que estamos diante de problemas, a primeira opção é desistir e não enfrentar ou insistir. Isso é um instinto natural do ser humano, ou seja, todos nós temos esse instinto de desistir das coisas facilmente. Até eu mesmo, às vezes, eu me becava forte, mas fracassava. Sempre, sempre travamos antes de reagir, né? Ou seja, a gente sempre pensa nos problemas. A gente não vê o problema com uma oportunidade de você aprimorar a sua fé, porque os problemas vêm, as lutas vêm, mas era pra testar a sua fé em Deus. Porque não adianta ser tudo calminho, meu amigo. Ser crente é difícil, porque todo dia você tem que manter a sua salvação. Você dorme salvo, no outro dia você tem que dormir salvo. Vem as lutas, vem. O diabo usa pessoas da tua família. Vão dizer, você tá fanático, tá louco. Não liga. Não liga. Foca no principal, Deus. Que Ele vai te abrir os céus pra ti, como Ele fez pra mim. Aí aqui fala. Temos à vista, ao longo dos anos, muitos que começaram segurando firmes nas mãos de Deus. Porém, quando os ventos contrários surgiram, eles largaram da fé. Por exemplo, a pessoa se converte. Até ali tá tudo bem. Porque antes eu entendia que só tinha um batismo nas águas, que a pessoa se arrependia e tal, né? Mas o batismo das águas, ele é a mortificação dos seus erros. Eu cometi muitos erros da quais eu me envergonho muito. Peço Deus todo dia para que eu nunca mais volte a cometer os mesmos erros. Não é fácil, não é. Porque Deus sabe todo dia o quanto eu esmurro minha carne. E meu espírito se fortalece, fortalece. Eu todo dia de manhã abro um jejum. Como é esse jejum? Eu comecei com um jejum de redes sociais. Foi assim, logo que eu me batizei no dia 14 de julho, eu, do nada, assim, foi o próprio Deus falando comigo, assim, mas veio do nada o pensamento de Deus, assim. Eu tava indo, inclusive, pra formatura da minha amiga Laís. Aí no caminho me deu assim uma coisa boa. Deus falou comigo assim: abre o jejum de redes sociais. Sai das redes sociais por um tempo para ficar postando status, até porque minhas coisas no passado eram horrível, horrível mesmo. Passado assim, né? Porque até o começo de 2019 eu era horrível, podre, podre, podre. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter me libertado. E eu peço pra Deus assim, ó. Se eu for cometer os mesmos erros, eu peço que Ele me leve logo. Porque hoje eu entendo o quão grave é mentir. O quão grave é você fazer as coisas mais nojentas. Porque tudo tem uma consequência. Eu tava no inferno, mas eu não sabia. Eu vim cair na pior forma. E eu agradeço a Deus essa pior forma que foi a melhor forma que eu fiz de conhecer a Ele. Quando eu me converti, vinha muitos pensamentos. Não, Deus não vai te perdoar. Eu vim me perdoar essa semana. Porque eu senti que Deus me perdoava, só que eu não perdoei. Eu não me perdoava. E foi quando eu comecei a conversar com minha mãe, que é é a obreira Menosa, né? Que é um amor da minha vida, assim, que Deus colocou no meu caminho. E ela falou que 50% é de Deus e 50% é nosso. Ou seja, Deus perdoa, Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. E os 50% quem faz é você. Aí foi quando eu disse assim, ó, meu Deus, eu me perdoo aqui, eu sei que você me perdoa. E hoje eu tenho paz. E vinham muitos pensamentos ruins. Até hoje eu luto. Nada quando vem um pensamento ruim, eu disse, tá amarrado em nome de Jesus. Deus sabe o quanto eu persevero. Porque hoje eu dou valor à minha alma. Hoje eu tenho a certeza de que se eu morrer, eu tô salvo. Não é fácil ser cristão, meu jovem. Meu amigo, minha amiga. Todo dia é uma sobrevivência. Todo dia é aprovação. Todo dia uma luta. Mas quando você coloca o seu joelho no chão, vem a força. Eu ainda agora mesmo estava passando por uma tribulação, né? Enfim, coisas do cotidiano, mas
Eu medito sempre naquela palavra de Jesus. No mundo tedes muitas aflições, mas se resistir, porque eu já venci o mundo. E também tem outra passagem que fala lá em Marcos: aquele que persevera até o fim e não desistir, esse estará salvo. Ou seja, o que salva a gente é a nossa fé. Você tem que guardar a fé como um bem mais precioso. Por exemplo, você é um tipo de pessoa que vive cercado de amizade. Analisa a sua vida. Faz uma análise. Eu, por exemplo, tinha várias amizades no mundo. Eu hoje procuro amizades com pessoas da mesma fé que eu. Hoje eu sou amigo do pastor, né? E da esposa Simone, né? E assim, eu aprendo cada dia mais com ele. Porque assim, eu não quero ir pro inferno, não. Tá amarrado em nome de Jesus. E eu analiso bem, ó. Se essa amizade me leva para as coisas boas, que é, ou seja, as coisas de Deus, eu tenho que me aproximar dessas amizades. Agora, se essa amizade me leva a pecar, cometer erros, eu me afasto, porque é melhor a gente ficar sozinho do que a gente perder a nossa salvação. Inclusive, tem até aqui no livro do Bispo de Macedo, 50 dicas para blindar sua fé, que eu vou ler aqui um versículo. Não, versículo não. Um tópicozinho, ó. 50 dicas para blindar a sua fé. Cuidado com as companhias. Aqui fala: ouvir e praticar a palavra de Deus é imprescindível para manter a fé. Aproxime-se, ou seja, você tem que se aproximar de pessoas que têm o mesmo entendimento, ou seja, aquelas pessoas que te botam pra cima, fortalece seu espírito. Se para isso for necessário evitar certas amizades e ambientes, não pense duas vezes. É melhor ficar sozinho do que ficar nas companhias de pessoas que farão pecar e tropeçar e possivelmente cair. Por exemplo, quando eu me bati com o Espírito Santo, vinha muitas coisas. Veio o inferno todinho, vem. Todo dia eu passo por uma luta. Todo dia eu vou no inferno e eu combato. E eu peço, meu Deus, não deixa eu envergonhar o teu nome. Porque antigamente eu falava muito palavrão. Eu tenho vergonha de mim. Hoje eu peço assim, meu Deus, coloca um anjo poderoso na minha boca. Hoje eu pego o óleo ungido, que eu vou até pegar aqui pra vocês, rapidinho. Que é esse óleo aqui. Nesse óleo eu coloco na minha mente, coloco nos meus olhos pra Deus tirar de mim tudo de ruim e pra que eu não venha me contaminar, porque eu tinha muita mágoa. Eu era uma pessoa podre em todos os aspectos. E eu pedi, meu Deus, me dá um coração de carne. E assim, perdoar é bom, gente. Quando você perdoa, você tira um peso da sua alma. Porque assim, quando você guarda mágoa, você tá esperando a pessoa tomar veneno pra morrer. E quem acaba morrendo é você. Eu, por exemplo, tinha mágoa do meu pai. Hoje eu consigo amar ele. Nos primeiros dias foi difícil, mas eu fui liberando, ó. Eu falei assim, meu Deus, tá aqui, eu não aceito fazer as coisas do meu jeito. E Deus todo dia vem me ensinando o caminho certo. E eu peço sempre pra Deus assim, não deixar eu perder o primeiro amor. O que é perder o primeiro amor? Você começa bem, mas com o tempo você para de chorar. Você se deixa desanimar com cansaço. E tem uma frase do pastor Pimentel que ele falou assim: um dia na reunião, lá, domingo, quando eu fui acompanhando o pastor, porque eu sou assim. Futuramente você é obreiro para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, meu Pai, né? Futuramente, breve, né? Porque eu tinha botado para receber o Espírito Santo até no meu aniversário. E eu recebi antes. Olha como Deus é maravilhoso. E o pastor Pimentel falou uma palavra assim: eu posso estar cansada, mas mesmo assim eu vou para a igreja, porque a minha alma precisa. Ou seja, o cansaço aparece, mas você tem que ser mais forte do que o cansaço. É o cansaço você vir e rebater. Tá amarrado no nome de Jesus. Porque o nosso corpo tem limitações, mas se a gente for deixar de ir para a igreja, participar das reuniões de libertação, o diabo volta 70 vezes mais forte. A gente tem que blindar o nosso coração, a nossa mente. Em Mateus fala sobre a volta do espírito mal. Aqui, pera aí. Eita, paizinho. Me guia aqui, meu pai.
Ah, olha como Deus é maravilhoso. Tá falando aqui Mateus 18 sobre disciplina e perdão. Vou ler aqui pra vocês. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não ouvir, leva contigo duas testemunhas, que no caso. Por exemplo, você tá com problema com seu irmão. Só que você não guarda a mágoa dele. Você vai aconselhar ele. Fazer ele cair no erro. Se arrepender. Se ele não der ouvido, você leva duas testemunhas, ou seja, pessoas da mesma fé que são batizadas com o Espírito Santo, pra fazer ele cair sim. E se ele não quiser se arrepender, você leva pra igreja. Aí aqui, ó. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que ligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, a gente tem, olha, gente, esse mundo é de ilusão. A gente passa a vida toda almejando dinheiro, carro, coisas fúteis, mas o que prevalece é a nossa alma, gente. Jesus está voltando. Se ele voltar hoje, ele vai levar a igreja. E tipo assim, ele tá te dando a oportunidade de se arrepender, assim como ele me deu. Deus, ele não vai olhar para o seu pecado, não vai olhar para os seus erros, porque lá em Isaías ele fala que joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Só que ele não quer que a gente peque e faça as mesmas coisas. Aí também aqui fala: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em oração, ali estou presente. Aí aqui fala, porque essa Bíblia aqui ela é do Bispo de Macedo, né? É toda com as notações de fé. Aqui tem o significado: onde estiver o dois ou três. Essa é uma das promessas mais maravilhosas do Senhor Jesus, pois não há nada mais precioso do que essa doce, agradável e prazerosa presença. Realmente, ninguém se compara com Deus. Sabe o que é você dormir com a consciência limpa? Ter paz, acordar agradecendo. Quando acorda, fala assim: bom dia, meu Deus. Aí oro, boto louvor. Aí aqui, ó. Não é a quantidade de pessoas em si que atrai a presença de Deus, e sim a qualidade de fé que elas apresentam ao invocar o seu nome. Às vezes os servos de Deus desanimam quando veem que há poucas pessoas participando do culto, e com isso se esquecem de que Jesus está ali também, a fim de curá-las, libertá-las e salvá-las. Quando o servo é fiel e tem essa consciência, ele dá o melhor de si, seja para muitas pessoas, seja para poucas pessoas, pois tem sempre em mente que uma alma é muito valiosa para o Senhor. Por exemplo, eu já fui esse tipo de pessoa: eu vou para a igreja só se fulano não vai. Porque antes eu brincava de ser crente, vivia de duas facetas, eu era hipócrita, não vou mentir. Não pense que é fácil eu falar isso aqui pra você não, mas é pra honra e glória do Senhor Jesus que me salvou. Fiz muitas coisas horríveis, hoje eu procuro sempre dar em santidade. Porque você tem que entender que nossa luta não é contra a carne e nem contra o espírito, mas contra os principados, que é o diabo. O diabo vive nos rodeando como um leão, e ele só quer uma brechinha pra entrar e fazer um inferno. Aqui fala: perdoar para ser perdoado. Nessa parábola, o Senhor Jesus deixou bem claro que a misericórdia de Deus é para quem é misericordioso. Aquele servo tinha uma dívida impagável, mas foi perdoado. Contudo, não fez o mesmo com o seu conservo, que ele devia uma quantia muito menor comparada com a dívida dele. Em vez de ter compaixão, assim como o rei teve dele, o servo foi rigoroso homem que lhe pedia apenas um prazo para quitar sua dívida. Isso mostra o quanto os homens são egoístas. Eu falo por mim mesmo. Eu fui egoísta muitas vezes. Eu era assim, ruim mesmo. Tinha natureza de luz. Eu tinha a luxúria. Tinha todos os 7 pecados capitais e muito mais. Tinha até o Exu da mágoa. Lembro que eu morria de medo de manifestar na sexta-feira, né? Porque se eu... E hoje, quando eu vou lá pra frente, ó, eu tenho um espírito... Mas eu tô liberta, mas eu procuro sempre estar liberta, porque eu não dou brecha mais pro diabo entrar na minha vida. Tá amarrado em nome de Jesus. Aqui, ó. Isso mostra que os homens são egoístas. Querem receber sem dar. Era o que eu fazia. Eu queria dar, mas eu queria receber em troca. E colher sem plantar. Eu também era assim. Hoje eu procuro plantar coisas boas. Antes eu queria
comer sem plantar. Eu era preguiçoso, não vou mentir. Contudo, o perdão tem que ser sincero. Isso significa que não adianta alguém perdoar com palavras, se o coração está fechado para o perdão. O destino de quem não perdoa é o tormento eterno. Ou seja, se você não perdoar, sua alma vai para o inferno. Me desculpa me falar isso, mas você tem que perdoar. Não importa se a pessoa lhe machucou ou se você machucou. Você tem que aprender como Jesus fez. Jesus perdoou a pior prostituta, perdoou o ladrão lá na cruz, perdoou muitas pessoas. Então vamos amar como Jesus amou. Olha, por exemplo, quando eu brigo com alguém assim, discussõezinhas, porque a gente quer que se arrepende, a gente peca toda hora. Só que Deus dá toda hora uma oportunidade de se entregar pra Ele e dizer: meu Pai, me perdoe, me corrija e mostre o caminho certo. Aí aqui fala a herança da vida eterna. Então Pedro, o apóstolo Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E qual será a nossa recompensa? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que ajuda a Levi. Tem outras tribos aqui, falam até lá em Apocalipse. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e terá a vida eterna. Porém, muitos serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Eu, por exemplo, fui o último, mas Deus tá me arrumando. Tipo assim, gente, não se apegue com pessoas. Eu vou lhe dar uma dica, ó. Faz de Jesus o seu melhor amigo. Coloca o seu joelho no chão e ora. Esquece do mundo. Oh, gente, você sabia que o diabo, ele trabalha na sua mente? Ele coloca assim: Deus não ouve tua oração, mas Deus ouve a sua oração. Ele te ama e te perdoa. Ele é maravilhoso. Ele é a pessoa mais interessada em querer te resgatar. Porque se você não se arrepende, você vai pro inferno, meu anjo. Por favor, acorde quanto é tempo. Olha, por exemplo, quando eu vivia no mundo, eu conheci a Bíblia, fui criado num lar cristão. Minha avó é de outra igreja e eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus, né? E, assim, eu tinha remorso. Sabe o que é remorso? A diferença de remorso para arrependimento. Um arrependimento é quando você abre mão de si e enxerga da onde Deus te tirou. E o remorso é momentâneo. O remorso que eu senti, eu chorava, tentava entender por que eu fazia aquilo. Só que na mesma hora vinha um ódio e eu tentava amar as pessoas. Quem me conhece hoje vê que o quanto eu mudei e tô me esforçando para ser cada dia melhor, andar no caminho de Deus, andar na presença dele, porque o nome de Deus é precioso demais. Hoje eu falo de Jesus. Eu, por exemplo, vou pra escola, levo minha Bíblia, leio Mateus, né, que inclusive é uma das passagens de fala mais claramente sobre o amor, o jejum, o perdão, o hábito de julgar os outros, como eu fazia isso tudo aí. Aí fala aqui, ó: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãs, ou pai ou a mãe, mulher ou filhos, ou terras por amor, em meu nome receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ou seja, não seja apegado com família, seja apegado com Deus, porque ele preenche o teu vazio, ele te dá o Espírito Santo. E o diabo, quando eu tava buscando o Espírito Santo, vinha muito pensamento ruim. Eu tinha dia que eu chorava. Poucos antes de eu receber a certeza do Espírito Santo, tava eu na igreja na FJ1. Aí o grupo jovem sempre indo pra igreja. Aí eu fiquei assim, veio um pensamento assim: Deus não vai te dar o teu espírito, mas eu sabia que era o diabo. Aí eu cheguei em casa, chorei. E eu disse assim: meu Deus, não deixa eu... Aí na mesma hora passa, botei os louvorzinhos, né? Gente, eu vou falar até pra vocês sobre essa questão de louvor em outro vídeo, né? Aí aqui fala os primeiros e os derradeiros. O derradeiro é aquele que ocupa o último lugar, que fica ou vem atrás de todo. Somente Deus é capaz de trazer os últimos deste mundo para a posição de primeiros. Porém, para que isso aconteça, se faz necessário
que acreditam como derradeiro faça do Senhor Jesus o primeiro em suas vidas. O Altíssimo constitui o seu Filho como o primeiro, o princípio e o cabeça de toda a criação. Portanto, quando consideramos e o colocamos acima de tudo e de todos em nosso viver, ele também nos elege como o primeiro para si e nos coloca junto dele, aqueles que estão como primeiros, mas sem deixar de obedecer a sua palavra e negligência, a sua salvação, ao ser rebelada contra a sua vontade, deixarão de ser os primeiros para serem os derradeiros. Ou seja, você que está na fé, não desista. A caminhada é difícil, mas Jesus suportou todas as coisas. Suportou humilhações, suportou uma surra. Ele levando uma surra daquela ali, estava morto. Mas a gente tem que sempre se espelhar em Jesus. Quando você passa por todas as tribulações, que você não envergonha o nome de Deus, sua fé se fortalece. Meu amigo e meu amigo. Em Efésios 6,12 fala aqui. Que o Espírito Santo tá me dando direção aqui, porque eu tava vindo agora e arrasado, tinha falado umas coisas assim, porque eu disse assim, pra minha avó, né, porque ela não entende, né, ela diz, será que ele não tá bem no juízo, né, aí enfim, vó, a Santa preferiu, enfim, eu daquele jeito, aí enfim, aí eu disse assim, meu Deus, não deixa eu envergar não, aí enfim, peraí, ai meu pai, peraí. A Bíblia é muito espiritual, gente, ó. Você que não sabe ler a Bíblia, depois eu vou até fazer um vídeo explicando como se lê. Ai, paizinho, reizinho. Gente, chama Deus assim, de paizinho, de reizinho. Olha, gente, Deus tá me guiando aqui. Em Tiago, fala aqui, ó, meus irmãos, tende alegria quando enfrentarem várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra, perfeita para que sejais perfeitos e completamente sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos eles liberalmente dará. E ele, Porém, peça com fé, porque não adianta você pedir só por pedir e ter dúvidas. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra. Não pense tal coisa que receberá do céu alguma coisa. Ou seja, se você pega uma coisa e fica duvidando, Deus não vai fazer. Você tem que perseverar, acreditar, descansar. A bênção pode demorar, mas vem. Aí é que fala. Ó, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Suportar a tentação. Os cristãos que suportam as provações são verdadeiramente felizes, pois verão o resultado da sua fé alcançando o seu principal objetivo, a salvação da sua alma. No entanto, é fácil se manter fiel quando tudo está bem, mas são nos momentos difíceis que vencemos a si mesmo, se realmente estamos na fé. Por isso, os que desanimam não poderão receber a coroa da vida, que é o galardão, preparada para os que vencerem a si mesmo nas dificuldades e se manterem com a fé viva e inabalável. Ou seja, você quando enfrentar a tentação, creia, leia a Bíblia. Eu, por exemplo, leio a Bíblia quase toda hora, porque Deus fala comigo em Provérbios, em Tiago, em vários capítulos. E aqui fala, em nada duvidando, a oração realizada com fé e confiança é a que terá esse resultado. Quando existe algum sentimento de dúvida, por menor que seja, já é o suficiente para anular a fé, que se torna inoperante. O que duvida é comparado à onda do mar, que agitada se move de um lado para o outro, e não se pode acalmar, ou seja, quem duvida não pensa o segundo nem dorme. Por exemplo, quando a pessoa duvida, ela não dorme nem em paz. Porque é levado pelo vento do medo e da ansiedade e vive dominado pelas preocupações. O ânimo nobre. A pessoa de ânimo dobre. Ai, meu pai, dobre. Perdoe. É aquela que vive e age segundo as circunstâncias e fica dividida entre a fé e a dúvida. Uma hora ela crê, outra hesita. Um dia ela obedece, outro desobedece. Ela não assume sua fé no Senhor Jesus e, consequentemente, não possui uma fé definida.
Assim, essa inconstância não lhe permite encontrar alegria e paz em meio às provações. Como resultado, se torna volúvel e indigna de confiança, pois vive na indecisão. A pessoa que vive na indecisão, ela não tem paz. É isso. O segredo é, eu vou ensinar vocês a orar. Quando você for orar, você fala assim. Por exemplo, não é pecado você pedir uma vida abençoada, uma vida próspera, mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você fala assim, meu Deus, se for da sua vontade, realize isso. Porque Deus gosta de ver nossa sinceridade. E não se preocupe. Deus não quer oração perfeita, Ele quer oração com sinceridade. E você fazendo isso, vai mudar sua vida. Então é isso, ó. Busque a Deus, vá no Universal. Por exemplo, quando eu me converti, fiquei 30 dias fora de redes sociais. Eu tava todo dia na casa do meu pai, fazendo as obras deles, ajudando, meditando na palavra, orando. Eu fiz do altar o esconderijo do Altíssimo. E é isso, meu amigo. Busque a Deus, o batismo do Espírito Santo. E não importa o que você cometeu, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Porque Ele te ama, quer fazer grande obra na sua vida. Assim como Ele está fazendo comigo na cada dia. Mas não esqueça, a vaidade é um pecado. Tudo que você fizer, dê glória a Deus, porque você não conseguiu, foi Deus que me honrou. E se você fizer isso, Deus vai te abençoar mais ainda. Só que você não pode deixar de perder o primeiro amor, por exemplo. Muitas pessoas, quando chegam na igrejinha, sabe, elas vão para buscar a bênção. Aí quando ela recebe uma bênção, elas param de fazer corrente de orações, param de fazer tudo. E quando elas perdem as coisas, elas botam culpa no pastor. Gente, o segredo está na obediência à palavra de Deus. Medite em Deuteronômio, que está aqui. Ainda tá amarrado em nome de Jesus, porque tem aqui no meu bairro aqui, o povo passa com carro de som, né? Bota esses forró. Inclusive, vou até falar depois um vídeo sobre música, porque como a gente é cristão, a gente tem que manter nossa salvação. Calma. Castigos por desobediência. E tem as bênçãos para os obedientes, que está em Deuteronômio 28. Eu vou deixar na descrição. Aí vocês leem e meditem. Aí eu vou botar meu WhatsApp aqui no YouTube, né? Para vocês quiserem conversar, desabafar. Conte comigo que eu vou estar aqui ajudando. Eu vou ser usado por Deus mais ainda para lhe ajudar e você vai ser salvo. Você não é um caso perdido. Deus lhe ama. Beijo, meus amores.